Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo numa condição de saúde que, assim, muita gente já ouviu falar, mas poucos realmente entendem, né? O lúpus. É verdade. É um daqueles temas que vem cercados de muito mistério e, vamos combinar, bastante desinformação também. Exato. E para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, a gente tem um material bem diverso hoje. Sim, temos um guia super completo do Ministério da Saúde. Isso. E também um artigo com a visão de uma dermatologista que foi publicado pela Associação Brasileira Superando o Lúpus. E tem mais, né? Uma análise mais, digamos, acadêmica do portal Brasil Escola e um texto bem prático do G1. A ideia aqui é justamente usar essas fontes para tirar o lúpus dessa caixa de doença misteriosa, sabe? Entender o que é, por que se manifesta de formas tão diferentes. E como é, na prática, conviver com um diagnóstico desses. Uhum. Ok, vamos começar a analisar isso. Tem uma definição que aparece direto quando se fala de lúpus, que é a de o grande imitador. Sim, eu vi isso em várias das fontes. E faz todo sentido, porque os sintomas dele podem se camuflar, se parecer com dezenas de outras coisas. É o mestre do disfarce. Isso transforma o diagnóstico num verdadeiro trabalho de detetive, né? Totalmente. Então, para começar do começo, o que, afinal de contas, é o lúpus? Boa pergunta. Pelo que todas as fontes indicam, a definição base é a mesma. É uma doença autoimune e crônica. E essa palavra-chave, autoimune, é tudo. Basicamente, o sistema de defesa do corpo, que deveria ser o nosso exército protetor, Ele fica confuso. exato. Ele se vira contra o próprio organismo e começa a atacar tecidos e órgãos que estão perfeitamente saudáveis. É uma espécie de fogo amigo, só que contínuo. Isso. E o material do Ministério da Saúde descreve bem o resultado desse ataque. Uma inflamação que pode aparecer em, assim, quase qualquer lugar. As fontes citam as articulações, a pele, os rins, os pulmões. E o Brasil Escola ainda adiciona o cérebro à lista. Ou seja, o campo de batalha é o corpo inteiro. E quando a gente olha para quem é mais afetado, os números são muito diretos, quase chocantes. São, né? As estimativas da Associação Superando o Lúpus e do Brasil Escola falam em cerca de 65 mil pessoas com lúpus no Brasil. Mas o dado do Ministério da Saúde é o que realmente acende um alerta. De cada 10 pessoas com doença, 9 são mulheres. 9 em cada 10. E não é em qualquer fase da vida. A incidência é muito maior durante a idade fértil, ali entre os 20 e os 45 anos. O que já dá uma pista importante de que os hormônios femininos de alguma forma têm um papel relevante nisso, né? Com certeza, embora não sejam a causa única, claro. E aqui é onde a coisa fica realmente impressionante. A gente tem a definição, tem o perfil de quem é mais atingido, mas quando a pergunta é: o que causa o lúpus? A resposta A é... resposta unânime de todas as fontes é: a gente não sabe ao certo. Exato. Com todo o avanço da medicina, a origem exata ainda é uma incógnita. Não é que não se saiba nada, né? Mas não tem um único culpado. Isso, não é como uma bactéria ou um vírus que a gente pode apontar e dizer: foi ele. O que a literatura médica citada pelo Ministério da Saúde nos diz é que o lúpus parece ser o resultado de uma tempestade perfeita. Uma tempestade perfeita? Como assim? É preciso ter uma predisposição genética, uma base, que já deixa a pessoa mais vulnerável, e sobre essa base entram em jogo outros fatores. Os hormonais, que a gente já mencionou, alguma infecção que pode servir de gatilho. E os fatores ambientais, né? Tipo a exposição à luz solar. Exatamente. Então não é um interruptor de liga e desliga. É mais como uma série de condições que precisam se alinhar para a doença se manifestar. Perfeito. Uma pessoa pode ter a genética para isso e passar a vida inteira sem desenvolver a doença até que um desses gatilhos aparece e dá o pontapé inicial. Entendi. Essa confluência que torna tudo tão complexo. E individual. E isso nos leva diretamente ao porquê de ele ser chamado de o grande imitador. Faz todo sentido. Se a causa é uma combinação de fatores, é de se esperar que a manifestação também seja. Com certeza. O artigo do G1 usa a palavra desafiadora para descrever a condição justamente porque não existe um paciente típico de lúpus. Não mesmo. Os sintomas variam absurdamente de uma pessoa para outra. E os dados que o Portal Brasil Escola traz mostram bem essa variedade. Pensa assim.
Dores nas articulações, parecidas com artrite, afetam uns 90% dos pacientes. É o sintoma mais comum, então. O mais comum. Lesões na pele, que podem ser manchas ou feridas, aparecem em 80%. Mas aí entram outros sintomas que são ainda mais genéricos. Que o G1 lista, né? Sim. Cansaço extremo, mas tipo um cansaço que não melhora com descanso. Febre baixa que vai e volta sem motivo aparente. Queda de cabelo acentuada. E aí está o imitador em ação. Cansaço pode ser burnout, Exato. Dor na articulação pode ser uma lesão na academia. febre baixa, uma virose qualquer. A doença se esconde à vista de todos. Usando máscaras de problemas muito mais comuns. E a famosa mancha no rosto em formato de asa de borboleta. Ela é quase um símbolo do lúpus. Mas o G1 traz uma ressalva fundamental. De que nem todo mundo tem. Exatamente. E essa ressalva é crucial. Se um médico ficasse esperando aparecer essa mancha para suspeitar de lúpus, muitos diagnósticos seriam perdidos, sabe? Com certeza. E o que eu achei fascinante na dinâmica da doença, e todas as fontes ressaltam isso, é que ela não é constante. Não, ela funciona em ciclos. Existem as fases de atividade, que são as crises, em que os sintomas estão a todo vapor. E as fases de remissão. Isso, em que a doença parece adormecer e a pessoa pode não sentir absolutamente nada. Essa imprevisibilidade deve ser uma das partes mais difíceis, eu imagino. A pessoa nunca sabe quando uma crise pode começar. E os sintomas podem tanto explodir de um dia para o outro, quanto se desenvolver lentamente ao longo de meses. O que dificulta ainda mais a percepção, né? Exato. Por isso o diagnóstico não é simples. Não existe um único exame que dê o veredito. É um quebra-cabeça que o médico, geralmente um reumatologista, monta com várias peças. O histórico do paciente, A análise clínica dos sintomas e uma série de exames de sangue, incluindo um bem específico chamado FAM, que busca por autoanticorpos. com tantos sintomas confusos e essa natureza cíclica, é natural que surjam muitos mitos, muitos medos em torno da doença. Muitos. A seção de verdades e mentiras do Ministério da Saúde é ótima para esclarecer isso. Um que eu vejo muito é sobre o estresse. As pessoas acham que um grande trauma emocional, tipo uma perda ou um divórcio, pode causar lúpus. O que as fontes dizem sobre isso? Dizem que é falso. O estresse emocional não tem o poder de criar a doença do zero em alguém que não tem a predisposição. Mas, No entanto, e este é um no entanto muito importante, ele é um dos gatilhos mais conhecidos. entendi. Para quem já tem a predisposição genética, um período de estresse intenso pode ser o empurrão que faltava para a doença se manifestar pela primeira vez. E para quem já tem o diagnóstico? Para quem já tem, o estresse pode sim acordar a doença e desencadear uma nova crise. Ele não é a causa, mas é um forte catalisador. Entendi. Ele não cria o fogo, mas joga gasolina na fogueira. Exatamente essa a analogia. Outra dúvida, talvez a principal de todas. Lúpus tem cura? Essa é uma pergunta dura e a resposta de todas as fontes é um categórico não. É falso que o lúpus tenha cura. Por isso ele é definido como uma doença crônica. Isso, aqueles períodos de remissão em que a pessoa se sente ótima não podem ser confundidos com cura. O desequilíbrio do sistema imunológico continua ali, latente. E o acompanhamento médico tem que ser para a vida toda. Para a vida toda. O objetivo não é curar, mas manter a doença controlada, sabe? Adormecida pelo maior tempo possível. Isso me leva a outra questão muito sensível, especialmente porque a doença afeta majoritariamente mulheres, em idade fértil. A gravidez. Exato. Por muito tempo existiu um grande tabu, um medo de que mulheres com lúpus não pudessem ter filhos. Isso ainda é verdade. Felizmente, aqui a gente tem uma verdade importante. O Ministério da Saúde e o Brasil Escola explicam que esse cenário mudou radicalmente. Que bom. Hoje, é totalmente possível que uma mulher com lúpus engravide e tenha uma gestação saudável. A palavra-chave, porém, é planejamento. Não pode ser de surpresa, então. De jeito nenhum. A recomendação é que a doença esteja em remissão, totalmente controlada, por no mínimo 6 meses antes de tentar engravidar. E mesmo assim, E mesmo com todo esse cuidado, a gestação é sempre considerada de alto risco, exigindo um acompanhamento conjunto e muito rigoroso do reumatologista e do obstetra.
Certo. Então é possível, mas exige uma preparação e um cuidado enormes. Enormes. E para fechar essa parte dos mitos, tem uma queixa muito comum sobre o tratamento, o inchaço. É verdade que os remédios para lúpus sempre causam inchaço? Essa é uma meia-verdade que as fontes ajudam a gente a entender melhor. É falso dizer que remédios para lúpus genericamente causam inchaço. Ah, então é mais específico. Exato. O que acontece é que um grupo específico de medicamentos, os corticoides, que são muito potentes e essenciais para controlar as crises mais graves, Esses sim podem causar. esse sim, em doses altas eles podem causar retenção de líquido, inchaço e aumento de apetite. Mas é um efeito de uma classe de medicamento usado numa fase específica da doença. Não é uma regra para todo e qualquer tratamento. De forma alguma. Muitos pacientes em remissão usam outras medicações que não têm esse efeito. Ok, isso esclarece muita coisa. Então, o que tudo isso significa na prática? Se não tem cura, como se convive com o lúpus? Como é o dia a dia desse gerenciamento? A palavra que a Associação Superando Lupus usa é a melhor. O tratamento é individualizado, é feito sob medida. Depende de cada caso. Totalmente. Depende de quais órgãos estão sendo afetados e da gravidade dos sintomas. O arsenal terapêutico que as fontes listam é vasto. Vai desde anti-inflamatórios para dores mais leves, Passando pelos corticoides para apagar o incêndio das crises. até medicamentos como os antimalários, que ajudam a manter a doença em remissão, e os imunossupressores mais fortes para os casos mais graves. Mas não é só tomar remédio, certo? Pelo que o G1 e a associação destacam, o estilo de vida parece ter um peso gigantesco no controle da doença. Um peso fundamental. Se a gente conectar isso ao quadro geral, os remédios controlam a reação do corpo, mas o estilo de vida ajuda a evitar os gatilhos que provocam essa reação. É um trabalho em duas frentes, então. Perfeito. Isso significa ter uma alimentação balanceada, anti-inflamatória, significa evitar álcool e cigarro, que são pró-inflamatórios, Aprender a gerenciar o estresse, imagino. muito, seja com terapia, meditação ou atividade física. E por falar em atividade física, ela é recomendada, sempre respeitando os limites que a doença impõe. E tem um ponto que é um verdadeiro mantra em todas as fontes, um pilar central do tratamento. A proteção solar, Exato. Isso parece ser inegociável. totalmente inegociável. É uma medida de tratamento tão importante quanto qualquer comprimido. O Ministério da Saúde explica que a fotossensibilidade é extremamente comum. E tem um detalhe importante aí, né? Tem. Não é só sensibilidade ao sol forte da praia. É a claridade aos raios ultravioleta em geral. Então o protetor solar tem que ser usado todo dia. Todo dia, sem exceção. Faça chuva ou faça sol, em ambiente aberto ou fechado, por causa da luz das lâmpadas e telas. Nossa, isso muda completamente a rotina de uma pessoa. Um convite para um almoço numa varanda, um passeio no parque, Vira uma decisão que precisa ser calculada, não é algo espontâneo. vira parte do planejamento diário. Exatamente. Assim como tomar os remédios. E esse cuidado precisa ser constante e multiprofissional. As fontes alertam que, pela doença e pelos medicamentos, os pacientes com lúpus são mais suscetíveis a infecções. E também tem um risco aumentado de problemas cardiovasculares, né? Sim, isso mostra que o reumatologista é o maestro dessa orquestra. Mas muitas vezes ele precisa de outros músicos. O dermatologista, o nefrologista, o cardiologista. É um cuidado integrado. E para a vida toda. E para a vida toda. Resumindo tudo que a gente analisou, fica muito claro que o lúpus é uma condição de 1000 faces. Não existe uma história única, um caminho único. Não mesmo. É uma jornada de gerenciamento constante, de aprender a ouvir o próprio corpo e se adaptar a essa imprevisibilidade. Perfeito. O que as fontes nos mostram é a necessidade de um equilíbrio delicado. De um lado, você tem a batalha biológica interna, que é controlada com a medicina. E do outro? Do outro, você tem o gerenciamento externo dos gatilhos. O sol, o estresse, a alimentação, as infecções. É uma negociação permanente entre o que acontece dentro do seu corpo e como você interage com o mundo ao redor. Uma visão muito completa de uma condição realmente complexa.
Com isso, a gente encerra a nossa análise principal de hoje. Isso levanta uma questão importante para reflexão. As fontes explicam brilhantemente o que é o lúpus do ponto de vista clínico e como gerenciá-lo. Mas, nas entrelinhas de tudo isso, elas revelam o peso de viver com uma doença que é, em sua essência, imprevisível. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Como a incerteza crônica de uma doença que oscila entre a crise e a calmaria, entre a dor e o silêncio, acaba moldando não só a rotina, mas a própria identidade de uma pessoa e a sua relação de confiança com o próprio corpo.